Olá! Sabe, quando a gente olha para os símbolos do Velho Testamento, às vezes pode parecer só história antiga, não é? Mas e se não for? E se for, na verdade, um projeto bem detalhado, uma planta baixa divina que aponta para uma única pessoa? Vamos mergulhar juntos nessas sombras para descobrir a realidade impressionante que elas revelam. Bom, para entender a Bíblia de verdade como um todo, a gente precisa primeiro fazer uma pergunta fundamental. Qual é o foco central dela? O que é que amarra todos esses livros, profecias e histórias numa coisa só? Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. Afinal, sobre o que a Bíblia realmente fala? A resposta? Olha, talvez seja mais direta e surpreendente do que a gente imagina. E aqui está, a resposta vinda diretamente da fonte. O próprio Jesus diz que as Escrituras, do começo ao fim, dão testemunho sobre ele. Elas falam sobre ele. Ele é o grande tema. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. A pergunta que Jesus fez lá para os seus discípulos, quem o pessoal diz que eu sou? É, segundo a própria Escritura, a pergunta mais importante que qualquer pessoa de fé pode responder. E olha que interessante essa comparação. De um lado, visões parciais. Chamar Jesus de grande profeta ou mestre moral não é que esteja errado, mas é incompleto. Do outro lado, a gente tem a revelação completa, a que Pedro declarou: o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa verdade fundamental que a Igreja se sustenta. Isso nos leva, então, ao nosso grande exemplo de hoje. Vamos sair um pouco da pergunta e ver como Deus começou a respondê-la séculos antes, usando um projeto de arquitetura, basicamente. O antigo tabernáculo hebraico. O tabernáculo é descrito como uma sombra das coisas boas que viriam. Pensa bem, uma sombra só existe, só faz sentido quando o objeto real aparece para projetar a sua forma, certo? O tabernáculo era exatamente isso, um modelo profético, um rascunho divino que apontava para uma realidade que ainda estava por vir. Então, que tal a gente entrar nesse modelo? Vamos fazer uma caminhada pelo tabernáculo, começando lá da entrada e indo cada vez mais para dentro, para a gente ver como cada peça dessa planta se encaixa perfeitamente. A primeira coisa que qualquer pessoa que chegasse ali ia notar é que só tinha um jeito de entrar no pátio do tabernáculo. Não eram várias entradas, não. Era uma. Apenas uma. O simbolismo aqui é muito forte. A sombra era essa, um portão único de entrada. E a realidade? Cristo como o único e exclusivo caminho para Deus. Essa ideia de um só caminho já estava no projeto desde o início. E isso, veja bem, não é só uma interpretação nossa. Séculos depois, o próprio Jesus declara abertamente: eu sou a porta. Ele se identifica como o cumprimento exato daquele símbolo tão antigo. Assim que a pessoa passava pela porta, a primeira coisa que ela encontrava era o altar do sacrifício. Era ali que o sangue de um animal era derramado para cobrir os pecados. A conexão é direta. A sombra era o sangue de um animal inocente derramado pelo pecado. A realidade é o sacrifício definitivo de Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus. Aquele altar antigo era uma prévia da cruz. E no Novo Testamento essa conexão fica totalmente explícita. João Batista, ao ver Jesus, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava identificando Jesus como o cumprimento de todo aquele sistema de sacrifícios. Agora, vamos avançar um pouco mais para dentro do lugar santo do tabernáculo. Ali a gente encontra os elementos que sustentavam o serviço dos sacerdotes: luz para ver, pão para se alimentar e o incenso que representava a intercessão. Dentro do lugar santo, não tinha janela, não entrava a luz natural. A única fonte de luz era um candelabro de ouro. E para que realidade isso apontava? Para Cristo, como a luz do mundo, iluminando um mundo em trevas espirituais. A conexão não tem como negar. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta como a única fonte de luz espiritual, assim como aquele candelabro era a única fonte de luz física no lugar santo. Ali no lugar santo também tinha uma mesa com os pães da proposição. Esse pão servia de sustento para os sacerdotes. A sombra era o pão físico. A realidade é Cristo como o pão da vida, o nosso único e verdadeiro sustento espiritual. E de novo, a conexão é direta. Jesus usa mais uma daquelas grandes declarações, o eu sou, para confirmar que ele é a realidade por trás do símbolo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Ok, a gente já passou pela história, pelos símbolos, mas a pergunta que fica é: por que essa revelação de Cristo em toda a Escritura é tão importante para a nossa fé e para a nossa vida
hoje? Qual o impacto disso? É que isso muda tudo. Muda a definição de fé. Não se trata mais de uma religião, de um monte de regras a seguir, mas de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Como João diz, a vida eterna é isso: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. No fim das contas, o propósito de todo esse projeto divino, de cada sombra, de cada profecia, é um só: que em absolutamente tudo, Cristo tem a preeminência, a supremacia, o primeiro lugar. E isso nos traz para a aplicação prática. Porque entender que Cristo é o centro não é só um exercício de teologia. Isso tem implicações reais, diárias, que transformam a vida. Conhecer a Cristo de forma pessoal transforma. Existe um chamado para a gente refletir a imagem dele, a promessa de receber a mente de Cristo, o poder para imitar o seu exemplo. A oração passa a ser feita em seu nome e a adoração é dirigida a ele como Senhor. É uma transformação completa de identidade, de pensamentos, de atitudes. E por isso, este nosso estudo não termina com um resumo, mas com uma declaração de adoração, lá do livro de Apocalipse. É o resultado natural de reconhecer quem Cristo realmente é. Um eco de adoração que ressoa por toda a criação. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre.